Olá, pessoal. Meu nome é Alexandre Arteaga, sou acadêmica do curso de Agronomia na UFGB e, junto com minhas colegas de curso, a Ana Caroline Teles e a Jéssica Figueiredo, iremos apresentar a vocês um vídeo falando um pouco sobre a utilização dos dejetos como fonte de energia em uma propriedade. Só para acrescentar a vocês, a necessidade de atender essas demandas energéticas em diversas áreas, causando o mínimo impacto possível ambiental e social, faz com que cresça essa busca e essa exploração dessas formas energéticas alternativas, né? E claro, o manejo e o descarte incorreto desses dejetos líquidos causam grandes impactos negativos ao ambiente. Mas essa ideia ela pode ser mudada. A gente pode dar um descarte correto que favoreça a propriedade, que favoreça o produtor. E essa transformação dessa poluição em riqueza gera a energia. É uma energia renovável, uma energia que é limpa, uma energia que não causa poluição, uma energia que não se esgota. E o objetivo desse vídeo é apresentar a vocês, repassar, na verdade, essas informações. Claro que existe uma especialista na área, que é a Deise é engenheira ambiental e sanitarista, mestre e doutora em engenharia agrícola, especialista em biogás, que atualmente atua como consultora em aproveitamento energético desses resíduos. Quais que são os modelos de biodigestores mais utilizados no campo, segundo a sua experiência? Obrigada pelo convite, primeiro, por estar aqui conversando com vocês e respondendo essas perguntas. Hoje, em modelos de biodigestores para a suinocultura, são utilizados principalmente dois, que é um primeiro deles é um biodigestor do tipo lagoa coberta, que a gente fala, que é um BLC. Esse biodigestor, vamos dizer assim, ele tem uma robustez e é mais simples. Basicamente, é uma lagoa escavada, né, e que tem uma cobertura material, por exemplo, uma lona para que tenha essa produção e o estoque do biogás. E um outro modelo que a gente chama ele de CSTR, que do inglês ele vem Continuous Stirred Tank Reactor, que é um biodigestor comparado com o BLC, ele tem um pouco mais de tecnologia. Então, já é um biodigestor que ele é aquecido, que tem um controle de temperatura, que tem um sistema de agitação nesse reator, e ele é um dos biodigestores desenvolvidos na Europa. Então, o que mais a gente vê hoje na suinocultura é o lagoa coberta, devido a essa simplicidade da operação e todas essas questões de não ter agitação, aquecimento. E em alguns modelos de negócio, também a gente vê o CSTR. Mas até os dados do SEI Biogás, ele demonstra que a maior parte dos biodigestores são do tipo lagoa coberta e que eles usam esses biodigestores para produção de energia elétrica. E quais que são os produtos obtidos com isso? Quando a gente fala em produção de biogás ou nos biodigestores, a gente tem que entender que é um processo biológico, né? Então, a gente vai ter a decomposição ali da matéria orgânica dentro do biodigestor, e durante essa decomposição da matéria orgânica, a gente vai ter um produto, principalmente, que é o biogás. Então, à medida do processo que vai ocorrendo essa decomposição da matéria orgânica e a produção dos compostos até chegar lá no biogás, na liberação de metano, dióxido de carbono e outros gases que são em menor composição e que vai formar o biogás. Então, o biogás em si, o produto gerado, ele vai ser composto por o quê? Principalmente metano, em torno de uns 60%, vai depender do tipo do substrato, mas quando a gente fala em resíduos efluentes suinícolas, a gente fala entre 60% e 65%. Dióxido de carbono, CO2, que vai estar ali entre 30% a 35%. E tem alguns outros gases, como, por exemplo, o H2S, que aí vai estar em concentrações bem mais inferiores a esses outros gases, como, por exemplo, em torno de 5.000 ppm, né, 5.000 miligramas por litro. O biogás tem algumas alternativas que podem ser feitas, podem ser utilizadas, né? Alguns usos. 3 deles, a gente pode usar como energia térmica, ou seja, eu queimo esse biogás e gero calor. Então eu posso utilizar o calor posteriormente para aquecer as instalações dos suínos, principalmente dos pequenos, né? Então eu posso utilizar isso ou outras formas, como, por exemplo, na energia térmica, para aquecer o próprio biodigestor. Eu tenho outro que é energia elétrica, então eu tenho um conjunto de grupo motogeradores, que é o mais comum, e acoplados, né, em que produzem energia elétrica. E aí eu tenho
várias formas de uso, né? Pode incorporar rede, pode ser autoconsumo, e aí entra nessas opções. E também pode ser utilizado como biometano. O que é o biometano? O biometano é a purificação do biogás, onde lá no início, quando a gente falou sobre biogás, que ele tem mais ou menos 65% de metano, o biometano é o biogás purificado, onde eu vou retirar todos esses outros gases, o dióxido de carbono, o H2S e outros gases traços, e vou deixar só o metano, que ele chegue em uma porcentagem superior a 95% dentro do gás. Então, quando eu faço essa purificação, ou a que a gente chama comercialmente também de upgrading, eu tenho só o metano, eu separo esses gases, e aí eu tenho os mesmos usos, por exemplo, do gás natural. Pode ser utilizado tendo os mesmos usos do gás natural, pode ser utilizado como combustível veicular também. Aí, tudo isso vai depender das escolhas e do modelo de negócio que vai ser escolhido. O que é importante, assim, é que para cada tipo de uso do biogás, ele vai requerer processos de tratamento, então, desse gás. Então, para produção de energia elétrica, por exemplo, a gente tem que ter a remoção do H2S. Por quê? Porque o H2S, ele é corrosivo para esses equipamentos, né? E tem que existir essa remoção para que a gente aumente a vida útil do grupo motogerador. E quando a gente fala de biometano, além de ter essa remoção do H2S, a gente tem que remover o dióxido de carbono. Um subproduto que a gente chama, dentro desses modelos de negócio, dos biodigestores, é o digestato. Então, é a saída líquida desse biodigestor. Então, dentro do processo da digestão anaeróbia, ocorre essa produção de biogás, mas a gente não tem perda do líquido. Então, vai entrar o efluente suinícola, vai ter essa geração de biogás e a saída vai ser um digestato. Esse digestato, por ele ter na sua composição nutrientes, né, principalmente nitrogênio, potássio, fósforo, e entre outros micronutrientes presentes, ele pode ser utilizado como fertilizante. Na região sul do Brasil, que é onde eu moro, em alguns casos não se tem mais áreas agrícolas para utilizar esse digestato, essa fração líquida que sai do biodigestor para fertilizar as áreas, né, para usar como em culturas agrícolas. Então, nesse caso, em alguns modelos de negócio, há o tratamento desses resíduos para remover o nitrogênio, o fósforo, para que possa ser utilizada essa água como o reuso de água, né, como um efluente tratado e que possa ser utilizado, ou até mesmo para lançar no corpo hídrico. E, Deise, como que é feito o dimensionamento desses biodigestores em uma propriedade? As primeiras informações para que a gente dimensione e pense em um tamanho do biodigestor vai ser qual o volume de dejeto que vai ser produzido e quais vão ser as características desse dejeto. Quando eu falo em características, por exemplo, o quê? A quantidade de matéria orgânica, eu preciso saber um pouquinho a quantidade de água que vai ter nesse dejeto, porque a água não produz biogás e vai aumentar o tamanho do biodigestor. Então, eu preciso saber o número de animais alojados para saber o volume de efluente ou dejeto que a gente gera e sabendo as características desse biodigestor. Além disso, a gente tem que pensar qual vai ser o objetivo do produtor rural, qual vai ser o modelo de biodigestor que ele vai querer ou que vai implementar na granja, e tudo isso vai impactar no dimensionamento, no tamanho do biodigestor que a gente vai escolher. E quais que são os principais cuidados em manejos na utilização desses biodigestores? Um desses manejos foi o que a gente mencionou anteriormente, que é o manejo de água. Então, o manejo de água que o produtor rural dá dentro da sua granja, ela vai influenciar na qualidade do dejeto. Ou seja, se o produtor, por exemplo, utiliza bastante água, esse dejeto também vai acabar sendo diluído. Então, quanto mais diluído o dejeto for, quanto mais água ele tiver, maior vai ter que ser o volume de biodigestor que ele vai produzir e, consequentemente, vai encarecendo a instalação desse biodigestor. Outra questão que é bem importante quando a gente fala dentro da suinocultura, o dejeto, ele tem uma fração que ela não é orgânica, né? Os sólidos inorgânicos ali, que são o que a gente fala também como sólidos fixos. Os sólidos fixos são o quê? Areia, pelos,
toda essa parte inorgânica que ela vai estar presente no dejeto, porque quando a gente limpa as instalações, acaba retirando um pouquinho da areia, pelos, que o suíno vai perdendo ao longo da vida. Esses sólidos fixos, eles não vão produzir biogás, porque não são matéria orgânica. E com isso, eles vão se acumulando dentro do biodigestor, principalmente dos lagoas cobertas. Porque como ele não tem um sistema de agitação, ele basicamente vai entrar, vai decantar, e aí vai ficando ali. E aí a gente vai começar a diminuir a vida útil, vai diminuindo o volume desse biodigestor. Então, por exemplo, ao longo do tempo, você estimou, dimensionou para ter 200 metros cúbicos, mas ao longo do tempo, com esse acúmulo de biodigestor, da fração inorgânica desses sólidos fixos, esse volume do biodigestor vai diminuindo e você tem uma perda de eficiência do biodigestor ao longo do tempo. Então, de início, essas duas informações que seriam bem importantes: manejo de água e manejo de sólidos fixos dentro do biodigestor. Deise, e com relação ao mercado, tem alguma tendência, tem alguma inovação? O mercado do biogás, ele vem crescendo muito, muito nos últimos anos no Brasil, e existem alguns estudos que, apesar de todo esse crescimento, o Brasil tem ainda um potencial muito grande a ser explorado. A nossa produção de biogás hoje é de aproximadamente 3 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano. Aí a gente pensa assim, é todo tipo de biogás, não é só os de resíduos da suinocultura. Mas a gente tem um campo ali, no curto prazo, em 5 anos, um potencial de 11 bilhões. Então, tem muito ainda a ser explorado, e o mercado está constantemente se adaptando a essas novas soluções que vão surgindo. Mas a tendência é que um crescimento de plantas de biogás no Brasil, de um termo geral, e, consequentemente, isso vai impactando na suinocultura brasileira. Não, custo. É viável economicamente a implantação de um biodigestor? Essa pergunta é um pouco complexa, por quê? Tudo vai depender do tamanho do biodigestor. Então, talvez para granjas muito pequenas, ele não se torne viável. Mas o produtor vai ter que fazer todos esses cálculos de qual vai ser o uso do biogás, qual vai ser o biodigestor que ele vai instalar, qual o modelo que ele vai querer. É economicamente viável, muitas granjas já utilizam esse modelo, granjas também premiadas que utilizam e que desenvolveram muito bem essas tecnologias. Então, essa é uma pergunta que não tem uma única resposta. Ela vai ser ampla devido a essas características e todas as possibilidades de modelo que pode acontecer, né? Então, posso brincar, escolher um tipo de modelo de biodigestor diferente, um uso diferente para o biogás, e tudo isso vai ter os seus valores. Tem alguma legislação para poder fazer a implantação desses biodigestores? Não existe uma legislação específica que determine como deve ser o dimensionamento desses biodigestores. O que acontece é que, em termos dos órgãos ambientais, geralmente, que emitem a licença ambiental para a operação da granja, ela já pede que se vincule qual é o tratamento do dejeto à licença de operação das granjas. Então, se eu não estou equivocada, o Mato Grosso do Sul ainda não tem uma legislação que abranja biogás, mas eu sei aqui em Santa Catarina, sim, já é permitido na licença ambiental, já consta como uma opção de tratamento do dejeto, inclusive de carcaças animais, para a produção de biogás. Então, o biodigestor já é uma tecnologia de tratamento do dejeto suíno. Que bom, Deise. Deise, muito obrigada. Essas eram as nossas perguntas, né? Nós agradecemos por ter aceitado o nosso convite, por ter cedido o seu tempo, né, para estar esclarecendo essas dúvidas para a gente. Nós concluímos, então, que o uso dos dejetos suínos na propriedade é de suma importância para o seu funcionamento, uma vez que ele vai proporcionar, além de energia, também biofertilizante. Essa energia pode ser utilizada tanto ali na casa, nas instalações, como também retornar para os suínos para estar aquecendo os leitões. Além disso, o biofertilizante pode ser utilizado na nutrição de plantas, sejam essas de interesse agrícola ou não. Tudo isso vai diminuir o custo de produção, uma vez que vai estar reaproveitando algo que já está na propriedade e, além disso, também tornando essa produção sustentável, diminuindo, então, o descarte incorreto desses dejetos que têm um alto potencial de poluição.